Grandes Esperanças é um filme de 1946, dirigido por David Lean, estrelado por John Mills, Valerie Hobson, Tony Wager e Gene Simmons. Nesta adaptação da obra de Dickens, o órfão Pip descobre, através do advogado Sr. Jaggers, que um benfeitor misterioso quer garantir que ele se torne um cavalheiro. Reunido com sua madrinha da infância, a senhorita Havisham, e seu primeiro amor, a bela, porém emocionalmente fria, Stella, ele descobre que a velha solteirona enlouqueceu ao ser deixada no altar quando jovem, o que a transformou em uma deturpada e impiedosa destruidora de corações. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 206 na lista, Grandes Esperanças, baseado aí no livro do Charles Dickens, o que é engraçado porque a gente acabou de fazer um vídeo sobre A Felicidade Não Se Compra, que é baseado num conto que por sua vez é baseado numa história do Dickens, e aí logo depois a gente tem um baseado num livro do Dickens. Enfim, vou ter que entrar em spoilers nesse vídeo também, então antes de eu começar a sinopse já vou avisando que esse vídeo vai ter spoilers, porque eu preciso comentar sobre a grande reviravolta da história. É aí um clássico da literatura, é um livro de 1861. Não li também, mas tá na minha lista, tenho bastante vontade de ler. E mais ainda depois de ver o filme, achei a história bem interessante. Tenho curiosidade de comparar com o livro. Mas bom, vamos lá. A história começa com o Pip jovem, e ele é bem criança. Ele mora com a irmã porque os pais morreram. E ele mora com a irmã que é bem mais velha do que ele, casada. E a irmã dele é muito má com ele. Eles não se dão nada bem. E ele, num determinado momento, tá passeando. Ele tá indo no túmulo dos pais pra deixar flores, e ele acaba encontrando um cara que fugiu da cadeia. A cadeia, no caso, é tipo um navio, prisão, mas enfim, o cara fugiu da prisão. E ele encontra esse cara, e o cara, como um bom bandidão, é bem ameaçador com ele, mas manda ele pegar comida e uma lixa pra soltar as correntes, né? E o garoto vai pra casa e pega realmente a lixa, ele pega a bebida, que o cara nem pediu, mas ele pega. A ideia é que ele é pra ser muito bonzinho, né, o garoto. E aí ele pega uma comida e tal, e ele entrega pro cara. O cara acaba recapturado pela polícia, mas no momento em que ele tá sendo levado, o Pip, meio que acenando, né, porque tem um monte de gente em volta, ele não pode falar, mas ele diz pro cara que não foi ele que contou, e o cara aparentemente acredita que realmente, e bom, realmente a gente sabe que não foi o Pip que contou, os caras acabaram encontrando, a polícia, né, acabou encontrando ele ali, e ele é levado de volta. E aí o tempo vai passando, ainda com o Pip criança, acontece que essa vizinha, mais ou menos vizinha deles, né, ela mora ali na região, ela é muito rica, ela tem uma mansão imensa, e ela mora sozinha, na verdade. Ela mora com a Stella, que é essa menina que ela adotou, e ela chama o Pip pra ir lá brincar, basicamente pra brincar com a Stella. Do jeito que é retratado no filme, me dá a impressão de que a Stella é um pouco mais velha que o Pip. Eu não sei se é pra ser, eu não consigo ter certeza se os atores ali, as crianças, realmente tinham essa diferença de idade, ou sei lá, só de tamanho, mas não parece ser só tamanho pra mim. A Stella realmente parece mais velha do que ele, mas não fala em nenhum momento do filme, não tocam nesse assunto. Falam da idade dele, mas não falam da idade dela. E aí, bom, eu não vou contar 100% do que acontece também, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas aí, eventualmente, o filme corta, ele já se apaixona pela Stella ali, né? E eventualmente o filme corta pra já quando ele tá crescido, o que é um problema muito grande, porque o filme corta pra ele com 20 anos, e depois ele faz 21, e aí a maior parte do filme acontece quando ele tem 21 anos. Só que o ator tinha quase 40. E assim, não se deram ao trabalho de tentar maquiar ele pra fazer ele parecer que tinha 20 anos. Eu não sei se daria certo se tentassem, mas eu acho que claramente não tentaram. Sinceramente, eu acho que claramente não tentaram. É um homem de 40 anos fingindo que tem 20. E eu sei que a gente zoa muito até hoje, frequentemente acontece, mas em história de adolescente, né? Que os adolescentes tudo tem 20 e pouco, mas assim, uma coisa é uma pessoa de 25 fazendo papel de 17, 18. São aí 7 anos de diferença, 6 mais ou menos. Aqui são 20 anos de diferença, sabe? O homem tinha quase 40. E transparece, sabe? Transparece. Enfim, e aí como a sinopse fala, quando ele tá adulto, ele recebe essa informação aí desse benfeitor misterioso, que quer bancar ele, dar dinheiro pra ele. Ele vai morar com um cara que ele tinha conhecido na casa da senhora Ita Havisham quando ele era criança, e aí ele reencontra esse cara e eles ficam morando juntos, eles viram melhores amigos. Esse cara que inclusive, eu tenho colocado os 4 primeiros nomes no Letterboxd quando eu falo o elenco, né? E aí esse tava depois. Mas é interpretado pelo Alec Guinness, famoso aí como Obi-Wan Kenobi na Star Wars clássico, no Guerra nas Estrelas clássico. E que bom, também, talvez muito mais importante, dependendo de pra quem você pergunta, fez Lawrence da Arábia, que é um filme também dirigido pelo David Lean, mas um dia a gente vai chegar nesse aí. Mas é um Alec Guinness jovem, fazendo aqui o papel desse amigo do Pip. Eu acho, inclusive, que ele era mais novo do que o ator que faz o Pip. E aí, bom, fica essa coisa que tanto o Pip quanto a gente ficam pensando que o benfeitor misterioso é a senhorita Havisham, porque ela é extremamente rica,
rica. Ela tem a Stella, que também ela mandou estudar fora, então ela ficou sozinha. Mas também é uma pessoa só pra bancar e ela é muito rica. Não sei exatamente do que. Nessa época eu acho que não era muito relevante. Ela é rica porque ela é rica. E ela vive numa casa toda empoeirada, que ninguém limpa, porque é como ela vive. Ela não abre as janelas, ela vive no escuro. A casa cheia de teia de aranha, porque ela, sei lá, desistiu da vida nesse momento aí quando ela era jovem. E, enfim, essa história complicada aí dela. E aí a gente fica pensando que ela que é a benfeitora que tá bancando o Pip. Até que num determinado dia ele chega em casa e ele encontra um cara, um homem, que a gente não demora pra ficar sabendo que é o bandido que ele ajudou lá no começo, que tinha fugido da prisão. E é esse cara, na verdade, que é o benfeitor dele. Esse cara revela pro Pip que ele que é o benfeitor, que ele fugiu de novo da prisão. E ele fugiu e foi virar fazendeiro, tá criando, se eu não me engano, ovelha, alguma coisa assim. Que ele tá criando e ele fala que porque o Pip ajudou ele quando ele precisou, que então agora ele vai ajudar o Pip em tudo que ele puder ele vai retribuir. E aí esse cara que é o grande benfeitor, só que esse cara tá fugido da polícia, ele virou fazendeiro, sei lá, em outro país, em outra área aí onde a polícia não vai atrás dele. E só que ele quis muito ir ali pra Londres visitar o Pip, só que aí agora a dificuldade é tirar ele dali. E aí eles passam nessa missão, o amigo, né, que é o personagem da Alequines, ajuda o Pip nessa missão aí de tentar levar o cara pra fora. E bom, eu acho que daí pra frente nada é tão importante que a gente precise falar aqui. Eu acho que dá pra gente parar os spoilers aqui. A grande revelação de quem que é o benfeitor, eu acho que é o grande spoiler do filme. É a grande reviravolta do filme aí. Então, eu acho que esse ponto eu queria avisar pra quem não conhece a história, porque realmente é um grande plot twist aí. Mas é isso. O filme é baseado aí no livro do Charles Dickens, mesmo nome, Grandes Esperanças, de 1861. O Dickens se inspirou numa casa que existe pra fazer a casa da senhorita Havisham, que é uma casa chamada Restoration House, algo como a casa da restauração. E esse lugar existe. Eu acho que existe ainda, inclusive. Pra fazer o filme, eles reproduziram justamente a casa, né, que ainda existe, então foi fácil usar como referência pra fazer a casa do filme. Então ela é bem parecida com a casa que existe de verdade. E inclusive, pelo que eu vi, muitas coisas no filme são bem autênticas. Parece que eles filmaram muitas coisas nos lugares onde realmente a história é pra se passar, ou pelo menos os lugares nos quais o Dickens se inspirou pra, sei lá, criar lugares fictícios, sabe? Aparentemente é uma coisa que eles se empenharam bastante pra fazer no filme. É difícil pra mim avaliar isso sem conhecer os lugares, mas eu encontro essa informação que aparentemente o filme é muito fiel nos cenários que ele usa. O roteiro do filme é uma versão bem resumida do livro, e aí só lendo o livro pra saber o quanto foi tirado, mas a internet me conta que é uma versão bem resumida. E aí parece que o David Lean teve a ideia de fazer esse filme com essa versão aí, depois que ele assistiu uma apresentação no teatro em 1939, então aí uns 7 anos antes. Essa versão no teatro que já era uma versão resumida, e foi uma versão feita pelo próprio Alec Guinness. Ele adaptou a história pro teatro e ele interpretou o papel que o David Lean chamou ele pra interpretar no filme, que é o personagem chamado Herbert Pocket. É o personagem que o Alec Guinness faz. Então aparentemente ele tinha feito essa adaptação em que ele fazia justamente esse papel, e aí o David Lean chamou ele pra fazer exatamente o mesmo papel. E a atriz Martita Hunt, nessa versão do Alec Guinness, fazia a senhora Havisham, e aí o David Lean chamou ela pra fazer o mesmo papel também na versão dele. Achei interessante essa parte. O filme foi muito elogiado no seu lançamento. Aparentemente muitas pessoas diziam que ele, críticos principalmente, consideraram ele a melhor adaptação de um livro do Charles Dickens já feito até o momento. Eu não lembro se a gente já viu alguma aqui. Eu assisti, lá na época do cinema mudo, eu vi uma adaptação do Conto de Natal, mas era naquela época que não se fazia longa-metragem ainda. Então, obviamente, é uma adaptação do Conto de Natal que é assim, sei lá, meia dúzia de cenas, sabe? Num filme que deve ter uns 12 minutos, alguma coisa assim, não vou lembrar. Então, obviamente, não é uma adaptação muito relevante, né? Mas ao longo dos anos devem ter feito outras, né? Eu acho que o Dickens é um grande clássico aí, e devem ter feito outras adaptações que eu não vi, que eu não acho que teve nenhuma na lista. Pelo menos eu não tô lembrado até o momento, mas aparentemente é isso. A crítica dizia que essa aqui foi a primeira, a melhor, né? Feita até o momento. Também foi o terceiro filme mais popular na bilheteria britânica em 1947, ele deve ter sido lançado aí perto do final do ano, então no ano seguinte. E foi o filme mais popular na bilheteria canadense em 1948, que deve ter sido o tempo que ele levou pra chegar lá. Mas engraçado, foi o filme o mais popular lá. E aí, ele concorreu a 5 Oscars. Ele não ganhou os prêmios lembrando que é uma produção britânica, né? Não é uma produção americana, então ainda tinha uma certa relevância nos Estados Unidos, mas também não
não tinha a mesma atenção do que os filmes de Hollywood estavam sempre tendo. Então eu acho bem interessante ter concorrido a 5 prêmios, né? Não era algo tão fácil assim de se acontecer. Não ganhou os prêmios de melhor roteiro, melhor diretor e melhor filme, mas ganhou os prêmios de melhor direção de arte preto e branco, que nessa época era separado preto e branco colorido, e melhor fotografia, também preto e branco, pelo mesmo motivo. O que eu acho que é bem interessante. Direção de arte é justamente ali cenografia e tal, né? Então realmente combina com essa ideia, talvez, da autenticidade que o David Lean quis dar pros cenários do filme. Eu acho que realmente a mansão é um lugar muito interessante, é um lugar muito intrigante, porque ao mesmo tempo que é uma mansão extremamente rica e luxuosa, ela é inteira de teia de aranha e poeira pra todo lado, sabe? Ela é completamente acabada, então você enxerga um contraste muito grande, porque ao mesmo tempo que você vê o luxo, você vê quadros e, sei lá, decorações que o filme é em preto e branco, mas que você imagina que deve ter muita coisa de ouro ou alguma coisa assim, sabe? Você enxerga isso. Ao mesmo tempo, isso tá completamente sujo, empoeirado, cheio de teia de aranha. Eu acho que o filme conseguiu mostrar isso muito bem, mesmo sem coro, que eu acho que é bem interessante. Ele conseguiu dar esse contraste e tornar a mansão realmente tão intrigante como eu acho que ela provavelmente é pra ser, pra quem lê o livro, né? Não é o único cenário interessante, mas eu acho que é o mais impactante, assim. E bom, a fotografia do filme é mais complicada. Eu não acho ela maravilhosa, ela é boa, mas aí teria que comparar muito com o que tava concorrendo. Eu acho que a direção de arte é mais impactante por si só. A fotografia, eu particularmente, não tô dizendo que eu achei ruim, eu achei boa, mas aí eu precisaria ver com o que concorreu pra ver direito, né? Ver exatamente o que tava sendo feito ali, naquele exato momento. Mas é isso, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele? O livro diz que o resultado, no caso esse filme, é a melhor adaptação da literatura já realizada, e eu tô confuso pra saber se ele quer dizer que é a melhor adaptação deste livro ou a melhor adaptação da literatura, porque ficou confusa essa frase, né? Pode ser uma questão de tradução. Eu quero acreditar que ele tá se referindo a esse livro. Eu sei que tem nos anos 90, 2000, uma versão com a Gwyneth Paltrow, e eu não lembro agora quem que faz o Pip. Enfim, não deve ser boa. Aqui diz que a cena de abertura do filme era tão essencial que Link tinha uma ideia precisa de como deveria ser o visual do filme, substituiu o fotógrafo original, Robert Krasker, por Guy Green. Pelo que eu entendi, teve 3 pessoas que fizeram a fotografia do filme, foram trocando, mas assim, por motivos outros, sabe? E aí, pelo que eu vi, o Lean falou em algum momento que não foi um problema ter 3 pessoas diferentes cuidando da fotografia do filme, porque as cenas que cada um fez são muito diferentes entre si, que então não ficaria confuso, né, ter 3 olhares diferentes, porque realmente cada um dos 3 cuidou de cenas muito diferentes. O que eu acho que faz sentido, realmente, vendo o filme não me causou nenhum estranhamento. Mas eu teria que pesquisar de novo agora, eu não separei isso pro roteiro, mas eu não acho que foi uma questão de porque ele queria que o olhar fosse de um jeito, ele chamou outro cara. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Foi um problema mais elaborado, contratual e essas coisas assim, como costuma acontecer. Aí o livro diz: houve quem sustentasse que Mills, de 38 anos de idade, era velho demais para interpretar um personagem que tinha de 20 para 21, conforme estabelecido pelo romance. E pelo filme, porque o filme fala a idade dele. O filme podia simplesmente nunca dizer quantos anos ele fez, apesar de que eu acho que é relevante pra história. O momento em que ele atinge a maioridade, eu acho que é relevante pra história. Então não sei se tinha como o filme não dizer. Eu acho que ia acabar a informação sendo passada de um jeito ou de outro. E aí o livro continua dizendo: contudo, o fato é que Pip precisa apenas ser testemunha do drama encenado ao seu redor. Mas, gente, isso não muda nada. Isso não muda o fato de que botaram um homem de 40 anos pra fazer papel de um cara de 20. Não muda. Não importa que as coisas aconteçam ao redor dele. O que eu não acho nem que é verdade. Eu acho que ele é um personagem muito ativo no filme. Em muitos momentos ele é muito ativo. Eu não acho que faz sentido dizer que o drama acontece ao redor dele, em vez de um participante ativo do seu próprio destino. Tipo, é ele que arma todo o plano pra fazer o cara fugir da polícia, pra ajudar o cara a sair de Londres escapando da polícia. Ele que vai ativamente, ele vai no barco, ele vai rema e tudo mais. Ele que vai até a casa, ele que vai atrás da Stella. Ele é muito ativo. Sinceramente, não faz nenhum sentido esse argumento. Eu acho que ele é um personagem muito ativo. E aí fala: Link passou 7 anos como montador antes de dirigir seu primeiro longa, sabia muito bem disso e cerca Mills de um elenco de apoio sólido, porém cheio de vida. Concordo, os atores do filme são todos ótimos. O elenco de apoio do filme é muito bom. Não muda o fato de que não faz sentido a escolha desse ator de quase 40 anos pra fazer um personagem de 20. Não muda esse fato. Mas realmente, o elenco do filme é ótimo. Eu não consigo pensar uma pessoa no filme que não tá bem. Tá todo mundo muito bem. Ele inclusive, é que eu acho que... E isso que eu vou falar, eu acho que se aplica a muitas histórias. Frequentemente, o protagonista é a pessoa mais sem graça da história. Eu acho que isso é algo muito recorrente. Eu acho que isso é algo muito intencional, porque o protagonista tem um pouco aquela coisa de ser
personagem que você se insere nele, então ele precisa ser meio genérico para permitir que todo mundo consiga se inserir nele. Se ele for muito específico, você não vai conseguir se identificar. Então eu acho que é uma tática muito usada em todos os formatos de se contar histórias do mundo. Obviamente não é sempre assim, mas eu acho que é algo recorrente, que o protagonista seja esse personagem meio genérico, meio mediano. E eu acho que o Pip é mais ou menos esse personagem. As pessoas em volta dele são muito mais interessantes do que ele. Fato. Não muda a questão da idade. Não afeta em nada a questão da idade. Não faz sentido. E no final ele diz, em termos de alcance, visão e coerência, esse continua sendo o maior de todos os filmes baseados na obra de Dickens. E bom, preciso ver muitos outros para poder avaliar, mas tenho que dizer que eu adorei o filme. Eu acho que eu tô me sentindo até estranho. São tantos filmes seguidos que eu tô gostando que tá esquisito isso. Eu não tô acostumado. Eu não tô acostumado a seguindo essa lista, ter tantos filmes seguidos que eu gosto. Tem alguma coisa estranha aqui. Mas eu achei o filme ótimo. Eu nunca tinha assistido nenhuma adaptação de Grandes Esperanças. Como eu falei no começo, eu não li o livro ainda. Eu tenho vontade, tá na minha lista de livros pra ler. Eu já li o Conto de Natal. E eu gostei bastante. Eu gostei do jeito que o Dickens escreve. E o Conto de Natal é curtinho, né? O Grandes Esperanças já é um livro maior. Mas eu gostei bastante, assim, eu acho que é um ótimo filme, eu acho que realmente é um filme muito competente. Eu fico reclamando da idade do cara porque é ridículo, o cara é de 40 anos. Mas assim, não torna o filme ruim, sabe? Não torna o filme ruim. Eu acho que o filme é muito bom. Não é um grande problema quando você tá assistindo o filme, é esquisito, sabe? É esquisito, causa estranhamento. Diversas cenas que você olha pra cara dele e ele tá fazendo uma expressão porque é uma cena meio dramática e você vê a cara dele cheia de ruga. É estranho. Mas assim, eu não acho que isso torna o filme ruim, pelo contrário. Quer dizer, pelo contrário não, porque eu não acho que isso ajuda também. Eu não acho que isso melhora o filme. Eu acho que o filme seria melhor se botasse uma pessoa mais jovem, pelo menos ali na faixa dos quase 30, em vez na faixa dos quase 40, né? Ia ficar melhor. Mas eu acho que o filme é muito bom, assim, realmente. O Alec Guinness tá ótimo. Aparentemente foi o primeiro papel importante que ele teve, né? O David Lean conheceu ele ali no teatro. Parece que foi o primeiro papel importante que ele teve no cinema. De não sei quantos outros, na verdade. Eu sei que a gente vai chegar no Lawrence da Arábia um dia aí, que é um filme que eu nunca vi também. É um grande clássico, mas eu nunca vi. Obviamente, a minha referência pra ele no presente momento é o Obi-Wan Kenobi. Mas eu acho que ele tá muito bem. A senhorita Havisham tá ótima. A Stella tá ótima também. O cara que foge da cadeia é maravilhoso. Todo o elenco em volta do filme é realmente muito bom. Eu acho que todas as pessoas estão muito bem. O principal, ele na verdade, como eu falei antes, ele é meio genérico, né? Eu acho que a coisa... Eu não acho que a história acontece ao redor dele, mas os personagens interessantes são os personagens ao redor dele, muito mais do que ele. Pelo menos no filme. Eu acho que os personagens ao redor dele são muito mais interessantes. O foco tá muito mais neles. O foco disso, né, de interesse, tá muito mais nos outros ao redor do que nele. Ele tá ali mais pra ser a linha que vai conduzindo a coisa, né? Mas eu achei o filme muito bom. É um filme que eu acho que, sinceramente, funciona muito bem até hoje. Eu acho que esses grandes clássicos da literatura são considerados clássicos por um motivo, né? E eu acho que, às vezes, quando bem feitos, isso passa pro cinema, porque é aquilo que eu tava falando no último vídeo, a coisa da linguagem, de como contar uma história, os grandes clássicos são frequentemente considerados grandes clássicos porque o jeito que a história foi contada ainda funciona, né? E eu acho que esse é um filme que eu sinto isso. Eu acho que isso, quando é bem feito, isso passa pro filme. E aí o filme passa a contar a história de um jeito que ainda funciona até hoje, mesmo que seja uma história de época. Funciona como uma história de época, mas que ainda é boa de se ler, ouvir, assistir, que seja. E eu acho que geram bons filmes, assim. O David Lean, claramente muito competente. Eu gostei do filme que a gente viu dele aqui antes, o Desencanto. Eu achei bem bom. Filmes muito diferentes, mas eu já achei o outro muito bom. E eu achei esse aqui ótimo também. Então, recomendo bastante. De verdade, assim. Eu achei um filme bem legal. E acho que é isso. Deixa aí nos comentários se você já viu esse filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!